Com o sucesso de Coringa lá em 2019 no cinema e nas premiações, claro que iam aproveitar um pouco mais dessa conquista. E assim chega aos cinemas Coringa Delírio 2, que traz uma proposta diferente, ser um musical. Só que o resultado? Coringa Delírio 2 tem os elementos certos, feitos na medida errada, salva-se alguns pontos, só que a história, sendo o pilar de tudo, faz quase tudo decair por ser superficial e não ganhar o bom desenvolvimento que merecia e deveria ter. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre Coringa Delírio 2, que está em cartaz nos cinemas, né, e que está sendo muito falada aí, né, e criticada aí, dividindo bastante as opiniões. Então esse vídeo é com spoilers, porque eu quero falar abertamente com vocês a respeito, né, da história, de todo o desenvolvimento dos personagens, por que as pessoas que estão assistindo não estão curtindo, outras pessoas estão curtindo, e eu vou dar a minha opinião aqui, o que eu achei deste filme, beleza? Então este vídeo é com spoilers, então se vocês querem saber mais sobre Coringa Delírio 2, continue assistindo esse vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui pra mim porque é muito importante, eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo se você pretende assistir este filme no cinema e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Novamente, com a direção de Todd Phillips, Coringa Delírio 2 se passa 2 anos após os eventos do primeiro filme, em que a gente acompanha o Arthur Fleck, que passa os seus dias na prisão de Arkham da cidade de Gotham, à espera da justiça, que está decidindo se irá condenar os seus atos criminosos por conta da sua doença questionável, ou se o Arthur irá a julgamento cuja condenação é a pena de morte. Inicialmente, o filme abre com uma pequena sequência no estilo desenho animado do Pernalonga, Looney Tunes, né? O que é estranho, mas é divertido de assistir até nesse começo, para dar os primeiros passos aos possíveis delírios do protagonista. E logo em seguida já somos engatados ali para a rotina do Arthur dentro da prisão, entre acordar, comer, dormir e ser bastante maltratado e debochado ali, tanto pelos colegas quanto pelos agentes penitenciários, com destaque para o agente Jack, que é o que acompanha o Arthur ali em qualquer canto, né? E ele acaba criando uma certa proteção, trazendo alguns benefícios para o protagonista, mas sem ultrapassar os limites da sua autoridade. E é nesse momento que o público acompanha o primeiro encontro do Arthur Coringa com a Lee, que é a Harley, e logo eles já engatam nesse romance, que começa a desenhar esse musical aqui, em que a gente acompanha os delírios feito a dois, que parece promissor, mas desanda. No quesito conjunto técnico, produção, fotografia, figurino, ambientações, cenários, o uso de lentes, de câmeras, a forma como eles aplicam ali o close das câmeras, tudo isso, Coringa Delírio 2 mantém essa impecabilidade que a gente viu lá no primeiro filme. Então tudo aqui é impecável, é lindo de assistir ali na tela. Né, então a gente vê aqueles closes no rosto, né, do Joaquin Phoenix, com ou sem maquiagem, a risada do Coringa que ele mantém aqui, só que aqui causa um desconforto menor, né, enquanto que no primeiro filme esse desconforto é muito maior, e eu falo de um jeito positivo. A gente também vê a câmera ali acompanhando de forma lenta o contorcionismo, né, do protagonista que ele faz com o corpo ali enquanto ele está encarnando o Coringa. A paleta de cores mantém ali nos tons mais sombrios e frios, especialmente ali quando a gente está na prisão e nas ruas, que é o cinza e o preto, como a gente viu também lá no primeiro filme, e aqui vai ganhando cor quando a Harley e o Coringa surgem. Então a gente tem os tons de vermelho, amarelo, verde. Mas o maior pecado que o filme comete aqui é não contar uma boa história. E se a gente for ver, a premissa é bem simples, porque a gente acompanha a rotina do Arthur na prisão, criando as expectativas sobre o seu destino, à espera do julgamento, qual vai ser o resultado desse julgamento, e também, né, o romance dele com a Harley. Então, como eu disse, a proposta aqui é interessante, só que o roteiro permanece fraco, existem essas lacunas vazias, né, a história não se desenvolve, e por conta disso o filme acaba se debruçando totalmente no gênero musical, em que as canções vão tentar preencher essas lacunas, né, sendo que deveriam ser preenchidas por um desenvolvimento melhor das histórias, se aprofundar nos personagens, algo que seria crucial aqui, e isso não acontece. Além disso, não há uma complexidade intrigante maior, como a gente viu lá no primeiro filme, que funcionou muito bem. Além disso, o
filme também tenta trazer uma certa imprevisibilidade, só que logo em seguida acovarda, né, e não traz nenhuma reviravolta que vai até o fim. E o musical em si já constrói, né, todos esses delírios do Arthur e da Lee, né, que é a personagem que sente esse grande fascínio, essa paixão pela figura do Coringa, não do Arthur, né, desejando viver essas fantasias loucas, macabras, sombrias ao lado do parceiro. Então a gente vê essa construção, né, desse musical, né, que desenha esses delírios, principalmente pelo ponto de vista do Arthur, em que o público vê o que é real ou não. Lá no primeiro filme, né, o que era real e o que não era, ficava uma coisa meio misturada, né, o que trouxe boas reviravoltas. E aqui não, fica algo mais diferenciado. Então, quando aparece um musical, a gente já sabe que é o momento em que um ou outro, ou os dois juntos, estão delirando. No primeiro filme, há uma brincadeira entre o que é ilusão e realidade, que ganha uma construção infinitamente melhor lá no primeiro filme, enquanto que aqui essa sequência nem se preocupa em ousar com isso, né, o que renderia em ótimos plot twists dentro desses delírios da mente dos protagonistas. Aqui seria crucial brincar com isso. A fórmula já estava feita, gente, era só brincar, era só aprofundar, explorar mais, extrair coisas novas dentro de um universo já criado. Eu posso dizer que o musical aqui não é o ponto negativo, apesar de que muitos vão achar isso, né, especialmente aqueles que não gostam de musical, mas eu digo para vocês que não é o ponto positivo, mas o musical se torna um problema quando ele faz um papel que não é dele. O musical aqui deveria ser um complemento à história, né, o que daria o toque especial ao filme. Só que como a gente tem um roteiro fraco, lacunas vazias aqui da história, o musical acaba sendo o seu complemento e acaba se tornando a base, tem que acabar preenchendo essa história, fazer um papel que não é dele. E é por isso que acaba misturando e acaba se tornando um problema aqui dentro do filme. Eu me arrisco aqui até fazer uma comparação do filme a uma receita de bolo. Então a gente tem, por exemplo, na receita um recheio maravilhoso, perfeito, mas a massa está ou crua ou passou do ponto, né? Ou vice-versa, né? Tipo assim, o recheio também é importante. Então assim, as duas coisas têm que estar em equilíbrio, têm que estar casadas. Mas o bolo, por exemplo, né? O que dá a construção do bolo? É a massa, né? Às vezes o recheio nem tem, né? É um bolo simples, mas a massa é o crucial. E assim é o filme. A gente tem uma parte técnica impecável, linda, maravilhosa, só que o roteiro, que é o pilar de tudo, que rege tudo em sua volta, fica a desejar. Eu tô falando aqui o tempo todo de roteiro fraco, isso e aquilo, mas eu vou exemplificar pra vocês. Por exemplo, a Harley, que é uma personagem importante aqui nessa sequência, simplesmente não ganha uma história. E eu não tô falando uma história de origem, que a gente tem que conhecer ela do zero, né? Mas sim, ela teria que ganhar um elo importante dentro desse universo, um elo importante aqui com o Coringa. Ela faz parte, ela é um ponto importante para a história do Coringa. E isso não acontece. O que acontece aqui é que a gente recebe informações no filme, aleatoriamente, que são citadas durante uma conversa por uma outra personagem coadjuvante, e essas informações não são utilizadas aqui, né? Então assim, não tem nenhuma reviravolta, não tem nenhum aproveito disso. Outro exemplo aqui são os momentos dramáticos, que são um ponto alto da história, que, né, cria aquela atmosfera de tensão, começa a prender a atenção do espectador para o que está por vir, e é aquele momento que a gente fala assim, putz, o Coringa vai coringar, é agora que vai acontecer alguma coisa, a gente cria aquela expectativa e de repente a gente vê o protagonista começar a cantar. De novo, o problema é da canção? Não, porque a letra em si ajuda a contar a história, só que como eu falei, a canção se torna um problema, por quê? Porque ela descompassa a história, ela quebra aquele ritmo de intenção, ela entra no time errado, é aquele momento que ali o espectador, engrenou na história, tá curtindo aquela tensão, aquele momento, e aí vem a música e você fala, putz, justo agora que vai começar a cantoria? Sabe naquela cena em que o Arthur dá uma entrevista pro jornalista Pad, interpretado pelo Steven Coogan? Eu gosto bastante desse ator. Gente, aquela cena, ela era sensacional, né? Tava criando aquele momento de intenção, porque o jornalista tava provocando ele não queria entrevistar o Arthur, ele queria entrevistar o Coringa, ele queria ver o Coringa na frente dele, então ele fazia aquelas perguntas ali ferrenha pra provocar, e naquele momento você fala assim, nossa, vai acontecer alguma coisa, pode ser que, né, o jornalista vire o segundo Murray Franklin, ocorra um novo assassinato aqui, e quando você cria aquela tensão, o Arthur Fleck começa a cantar, e você fala, agora, meu amigo, não era o momento, e aí quebra toda aquela atmosfera de tensão e assim, e você fica assim bem broxado. Eu confesso que eu fiquei bem broxada nesse momento. Também no julgamento,
Tinha ali uns momentos ali de tensão em que o filme, eu falei, pô, vai aproveitar agora, né? Vai vir provocações, né? Vai criar aquele jogo de gato e rato entre a defesa e a acusação, o júri acompanhando, sem saber no que acreditar, né? Nas palavras de quem, né? Da defesa, da acusação, o que vai acontecer aqui? Quando começava a criar essa intriga, vinha a cantoria e quebrava tudo. Aí eu falei, gente, eu acho assim que os momentos musicais deveriam ficar ali apenas nos delírios, tanto do Arthur, mas nos intervalos, depois que o momento de tensão, de complexidade passasse, podia vir esses delírios, né, da mente dele, ou dele com a Harley, aí sim ia funcionar, mas quebrando ali os momentos cruciais, deu muito errado. E é claro que um roteiro mal desenvolvido acaba afetando nas atuações, porque o elenco entrega aquilo que foi trabalhado em cima do material que lhe foi dado. O Joaquin Phoenix entrega novamente os mesmos trejeitos do Coringa, continua bem, entendeu? Continua, né, bom, de um lado positivo, assim como a gente viu lá no primeiro filme, só que aqui nessa sequência, né, o filme não extrai coisas novas do personagem, então a gente acaba vendo mais do mesmo. Então a gente continua vendo aquela risada que é boa, mas já não causa aquele desconforto como causou no primeiro filme. A gente vê vários momentos ali o Arthur Fleck fazendo aquele contorcionismo com o corpo, com o cigarro, que em alguns momentos fica sem graça, né? Ao invés de mostrar aquele desconforto mesmo que te deixa irritado, te deixa com medo, aquela imprevisibilidade, aquela rebelião por parte do personagem, né? Porque o Arthur, ele já tinha coringado ali no final do primeiro filme, e aqui tinha que continuar, mas não, ele volta para estaca zero, volta ao que ele era lá no começo do primeiro filme. Para não dizer que não tem nada diferente, como a gente tem um musical inserido dentro do filme, a gente vê o Joaquin Phoenix soltando a voz e dançando, né, em alguns momentos, especialmente tem uma cena do sapateado, eu acredito que tenha sido ele, né, se não foi um dublê, né, depois eu vou até pesquisar para saber se realmente ele aprendeu a sapatear ali, porque a sequência do sapateado foi legal. Então, assim, na parte de voz e gingado, o Joaquin Phoenix entregou. E o que dizer de Lady Gaga, gente? Eu acredito que muitos também sabem que ela entrega uma boa atuação, ela canta de forma belíssima aqui, tem aquele vozeirão maravilhoso, mas como eu disse, ela entrega aquilo que é possível dentro do material que lhe foi dado. E a gente percebe aqui que ela foi bem limitada na sua atuação, porque ela quis? Não. Foi o material que fez ela ficar limitada. E isso é notável, primeiro, a Harley não tem uma história contada aqui. Segundo, nas cenas musicais a gente percebe o quanto a Lady Gaga foi contida e podada, porque era um momento em que ela deveria mostrar o lado arlequina mesmo, aquela obsessão, aquela paixão pelo Coringa, e não mostra. Até a forma ali dela dançar, a gente percebe que ela tá contida, né? Em alguns momentos dela cantando, que ela poderia soltar aquele vozeirão assim de cobrir tudo, todo mundo, né, o som de todo mundo, isso não acontece. Então assim, a gente vê que claramente ela foi podada nesses momentos, sabe? Tira um pouco do brilho dela, quando na verdade tinha que ser o contrário, ela tinha que mostrar mesmo a voz dela, soltar de vez, mostrar aquele lado enlouquecedor da Arlequina, especialmente ali nesses momentos delirantes musicais. E não acontece, fica uma coisa ali contida. E por essa falta de história da Harley, em alguns momentos a gente questiona sobre a personagem, né, diante das poucas informações que a gente tem. Então assim, por que ela tá internada em Arkham? A gente até tem uma resposta ou outra a respeito disso, mas a gente pergunta, é verdade mesmo ou não? Né? Eu pelo menos queria ter visto um fascínio muito maior, uma obsessão muito maior da Arlequina pelo Coringa, porque ela é bem obcecada por ele, né? Por que ela tem esse fascínio? A gente tem uma resposta ou outra, mas é aquela coisa, o filme não trabalha isso, fica tudo muito jogado, né? Tudo muito ali superficial. Então em algum momento a gente até questiona, a Harley, ela é real ou ela pode ser fruto da imaginação do Coringa? A química da Lady Gaga com o Joaquin Phoenix é ok, é satisfatória, é mediana. A gente não sente, sabe, aquela vibração, aquele fascínio ali que você fala assim, nossa, eu tô sentindo o que eles estão sentindo. É uma coisa bem superficial e que muitas vezes se perde. Eu arrisco até dizer que o Joaquin Phoenix teve muito mais química com o Brendan Gleeson, que faz o papel do agente penitenciário Jack, né, que fica aquela relação, aquela amizade esquisita, né, entre agente penitenciário com o prisioneiro, né, que a gente vê que o Jack, ele tenta ajudar, ele debocha, dá uns maus tratos, dá umas porrada ali no Arthur, mas
também tem aquela proteção, aquela certa segurança. Então eu senti que teve muito mais química entre eles do que do Arthur, do Coringa, com a Harley. Também temos outros personagens aqui, que é a advogada do Arthur, que, gente, que advogada péssima, sério. Uma advogada dessa, você nem precisa de inimigo. Ela mais atrapalha do que ajuda. Achei, assim, horrível. E também a gente tem o promotor da acusação, que é o Harvey Dent, que, querendo ou não, é um personagem importante dentro desse universo da DC, do Batman, do Coringa. E aquele também é super mal aproveitado, por, ele é ao lado da acusação, só que ele fica também muito limitado ali no julgamento, que é outro momento que deveria ter sido super explorado e isso não acontece. Por fim, temos a participação especial da Zazie Beetz, que é a Sophie, a vizinha do Arthur, que a gente conheceu lá no primeiro filme, que tem aquela reviravolta, que foi muito boa. A gente acha que eles são amigos, tá iniciando um romance, mas tudo isso não passou de fruto da imaginação do Arthur Fleck, e aqui ela testemunha, né, tudo que ele fez, né, e é um testemunho que ela dá de uma forma bem desconfortável, crua, que provoca bastante ali o Arthur, que era um momento que era pro filme ter aproveitado ali para ele coringar, e de novo isso não acontece. A reta final de Coringa Delírio 2 até promete ao trazer uma reviravolta interessante, mas se acovarda instantaneamente, trazendo resoluções medianas e sem graça. A gente vê que o Arthur deixa de lado o Coringa, né, e ele admite que cometeu todos os crimes, admite, e no fim das contas ele é condenado, e no momento em que o juiz dá o veredito, né, com relação à condenação, sobre a condenação dele, acontece uma mega explosão ali no tribunal, que deixa todo mundo ali ferido, destrói tudo, mas o Arthur consegue levantar e fugir dali, com a ajuda até de alguns seguidores fanáticos, né, pelo Coringa, e nesse momento ele também sai correndo desses seguidores aí fanáticos e vai de encontro com a Harley, né, porque a Harley vai embora do tribunal porque ela fica super enfurecida ali, ela não gosta quando o Arthur volta, né, e ele se desconecta do Coringa, porque ela é apaixonada pelo Coringa e não pelo Arthur, então ela vai embora, e depois que tudo isso acontece, o Arthur encontra ela ali nas escadarias. E nesse reencontro, a Lee diz que não vai mais ficar com ele, porque né, a gente vê que ela se apaixonou pelo Coringa e não pelo homem por trás da maquiagem. Ela se apaixonou pelo homem com a maquiagem de palhaço. Então ela simplesmente fala que não vai rolar mais nada e simplesmente vai embora. E no filme, num determinado momento, ela até fala ali pro Arthur que ela está grávida. Tanto que quando ela tá indo embora, o Arthur questiona, mas e aí o nosso filho e a sua gravidez? E simplesmente ela só olha pra ele e vai embora, então nem temos resposta se ela realmente está grávida ou não. E assim, o Arthur é novamente capturado pela polícia, volta pra prisão de Arkham, e nesse momento ele tá ali, volta à rotina, estaca zero, e aí ele recebe um anúncio de que tem uma visita pra ele, e no momento que ele tá ali no corredor, vem um prisioneiro aleatório, né, conta uma piada pra ele, e nesse momento, no que ele tá contando a piada, o psicopata vai lá e esfaqueia o Arthur, que deixa ali ele sangrando até a morte no corredor, né? Então assim, no fim das contas, o Arthur acaba morrendo da própria piada. E esse prisioneiro, ele é aleatório, assim, num momento ali do filme, a câmera dá um close nele, e ele simplesmente some e reaparece nesse momento só pra lembrar. Gente, é dele, já mostrei ele uma vez, agora ele tá voltando aqui pra dar o desfecho ao protagonista. Só que, sinceramente, eu não curti tanto. E a visita? Quem era? Nunca vamos saber. Então é isso, gente. Essa foi a minha crítica sobre Coringa Delírio 2, que está em cartaz nos cinemas. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir ao filme. E se já assistiram, comenta aqui também o que vocês acharam dessa sequência, acharam da história ou da falta da história, dos personagens e tudo mais. Mas claro, comentem com respeito aqui. Vamos trocar informações, vamos trocar figurinhas, beleza? E se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais pra gente conversar mais. E é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!